Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Bertoncini e este é o canal do KB Advocacia. Nele nós falamos sobre empresas, patrimônio e pessoas. No vídeo de hoje a gente vai trazer um caso sobre sublocação, que é o caso das sublocações na rodoviária de Florianópolis. Vamos entender esse caso? Então pessoal, qual que é a grande questão envolvendo esse caso na rodoviária de Florianópolis, envolvendo sublocações, né? O que a gente precisa inicialmente relembrar um pouco é o que é a sublocação. A sublocação é aquela cessão dos direitos, ou seja, eu, locatário, cedo os direitos e obrigações que eu tenho no contrato de locação com o proprietário para um terceiro, né? Ou seja, para uma outra pessoa que não tem a ver comigo e com o proprietário, tá? O proprietário, recordando, tem que anuir, tem que dar o consentimento dele com relação a essa sublocação e isso também deve constar ali no contrato de locação havido entre as pessoas. Tá? E lembrando que o sublocatário fica responsável por cumprir todas as obrigações e também tem os direitos relativos ao contrato principal. Por fim, também lembrar que o locatário original ele é responsável subsidiário pelos danos ou pelas faltas cometidas pelo sublocatário. Ou seja, se o sublocatário não pagar, é o locatário que vai pagar. Se causar algum dano, é o locatário que tem que ressarcir. E aí, o locatário e o sublocatário que depois se entendam. Né? Mas qual que é a grande questão também sobre sublocação que deve ser observada? Veja, é o primeiro alerta que eu já fiz aqui. O contrato de locação tem que prever a possibilidade de uma sublocação. Se ele não prever essa possibilidade, o proprietário do imóvel deve ser consultado sobre a possibilidade. Na minha opinião, se o proprietário permitir, eu faria aí um contrato aditivo ao contrato de locação principal, inserindo essa cláusula da possibilidade de sublocação e todas as obrigações necessárias. Por que isso? E isso, pessoal, é muito relevante. Primeiro, para o proprietário se proteger, ele quer alugar para quem vá ficar naquele imóvel, seja para o destino que for o imóvel, comercial ou residencial. Né? E também para o sublocatário, para que não caia em uma situação em que um eventual locatário, o cara está meio sem dinheiro, não vai conseguir cumprir com a locação, empurra as obrigações para o sublocatário para não ter que, despender dinheiro, e isso pode dar um baita de um problema depois, se, por exemplo, o proprietário não ficar sabendo. Tá? Ou seja, o que eu quero indicar? Pessoa que vai sublocar no imóvel, sempre peça o contrato originário da locação, peça que o locatário que está sublocando para você te apresente a comunicação do proprietário de que está ok a sublocação, quais as obrigações que vão ser assumidas, peça também uma cópia do contrato de locação original, tudo isso para você ter bem documentado todas as suas obrigações e também direitos. E outra coisa, para ver se há realmente a possibilidade de você sublocar. Esse é o caso da rodoviária de Florianópolis. Tá? Então essa é uma notícia ali do final do ano passado, tá? do último trimestre do ano passado, em que o Ministério Público de Santa Catarina começou a investigar sublocações que estavam ocorrendo na antiga rodoviária de Florianópolis. É um imóvel do município, ou seja, da prefeitura de Florianópolis. Então, a grande questão é que se a prefeitura permitia que lojistas alugavam espaço para lojistas ou concedia autorização para que aquelas pessoas, a título oneroso, ou seja, você instala lá o seu comércio e me paga um aluguel, você, comerciante, paga para o município, se havia essa possibilidade de sublocação ou não. É importante frisar que os contratos que envolvem a administração pública, municípios, autarquias, empresas públicas, Estado, União, isso tudo tem que ser muito bem observado para não correr esse tipo de risco de uma eventual fiscalização que vai levar você a perder aí o seu espaço de comércio, por exemplo, como é o caso. Então, qual que é a questão? Existiam ali 5 lojas nesse prédio, tá? Essas lojas estavam locadas, cedidas, autorizadas para uso de determinadas pessoas
e essas pessoas simplesmente sublocaram para terceiros, para pessoas que a prefeitura não sabia quem era. E aí, tudo isso gerando ali dificuldades, né? Diante das dificuldades financeiras de alguns sublocatários, a prefeitura começou a ter dificuldade em receber, a prefeitura começou a ter problemas na comunicação, e aí a atuação do Ministério Público veio, fiscalizou e entendeu que quem estava lá não era quem deveria estar lá, e sim alguém estranho ao contrato. Então, a grande questão que deve ser observada é, se você vai sublocar um imóvel, você tem que entender o que você está sublocando. Se aquele imóvel, de quem que é, se aquele imóvel permite sublocação conforme o contrato de locação ou o termo de autorização, no caso municipal, tá? Se aquilo ali serve para qual finalidade, né? Se aquilo é comercial ou residencial, né? Se você também, na locação desse espaço ali, se você vai ter um comércio, permite que você desenvolva a sua atividade, se aquela atividade não é uma atividade de risco e não pode ser instalada naquele espaço. Então, sempre fique atento, porque o proprietário, ele continua sendo o proprietário do imóvel, apesar da posse estar com você. E o direito de propriedade dele permite que ele, eventualmente, tire você de lá, caso você esteja descumprindo, para além do contrato, com leis municipais, com, enfim, organização dos municípios, né, zoneamento e assim por diante. Então, esse caso de Florianópolis chamou a atenção justamente por esse fato, porque é um imóvel municipal, quem deveria estar lá como locatário não estava, estavam terceiros, e veio uma fiscalização bastante forte para apuração, inclusive, de eventual crime relacionado a essa cessão de direitos desses locatários, né, para terceiras pessoas estranhas a este contrato. Então, pessoal, sempre verifiquem essas possibilidades. Senhores proprietários, sempre coloquem nos contratos que pode ou não pode sublocação, né? E em podendo sublocação, que as comunicações sejam feitas da forma devida. Não é ilegal que você, proprietário, cobre do locatário informações relacionadas ao sublocatário e que você também aceite ou não aquela pessoa como sublocatário. O imóvel continua seu, não é o locatário que vai poder colocar um terceiro estranho lá, né, sem teu conhecimento, sem você aceitar, tá bom? Então, observe todas essas questões, porque há um risco, né, de sempre ocorrer ali, eventualmente, no caso, né, de pessoas físicas normais, ou uma empresa, pessoa jurídica e tal, pessoas, né, de direito privado, né, elas, né, de eventualmente ocorrer um despejo, uma cobrança, né, tudo isso diante da impossibilidade de uma sublocação ou de uma sublocação que não deu certo. E agora, ainda mais se você vai se relacionar com o poder público, senhor locatário e senhor sublocatário, esteja atento a todas as cláusulas e as autorizações e permissões que você tem para aquilo. Porque daí não é só um despejo que pode ser ajuizado contra você, e sim questões maiores como apuração e fiscalização pelos órgãos públicos responsáveis e correspondentes a isso. Tá certo? Então, pessoal, esse caso da antiga rodoviária de Florianópolis chamou a atenção, indica aí também a possibilidade que é possível um ente público fazer locação de ambientes e de espaços de seus imóveis, de seus bens, né? Sim, a administração pode fazer contratos privados. E aí também, porque trouxe toda essa nuance da necessidade de verificação e análise do contrato, da situação negocial e da real e bem feita e bem registrada a comunicação entre todo mundo envolvido aí, tá certo? Agradecemos a participação no canal, continuem aí nessa interação. Lembrando, né, esse sistema de sublocação foi sugerido por uma pessoa que acompanha a gente nas redes. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!